boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem não abracei, se sinta abraçado pelo Carlinhos, né? Porque eu vim abraçando aqui, o Carlinhos vai abraçando ali. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos hoje, então, estarmos juntos aqui, vivendo esse banquete de paz, de amor e de luz, lembrando-nos sempre da importância de estarmos aqui entre irmãos, lembrando-nos do que estaremos a levar, das possibilidades infinitas que temos dentro dessa doutrina, pois a doutrina nada mais é do que o cristianismo redivivo, nada mais é do que os ensinamentos de Jesus, ou seja, a doutrina é Jesus em nossos corações. É realmente Jesus em nossas vidas, é o Evangelho, como a gente vê do nosso próprio amigo Allan Kardec, que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo ditado, lógico, né? Pelos Espíritos, ele ali fazendo as avaliações, né? Codificando a doutrina. E isso é importante que lembremos, pois aqui estamos na doutrina e para a doutrina, na doutrina estamos aprendendo muito. E como estamos aprendendo muito pela doutrina, recebendo palestrantes, recebendo ou indo a estudos, é importante que estejamos lembrando que isso a gente tem que buscar, colhermos e depois esta semente que está em nós, plantarmos para os nossos semelhantes. Pois se tivermos a nossa semente, dermos frutos e os frutos comermos e não aproveitarmos a semente dos frutos para levar a outras pessoas, não frutificaremos mais. Então precisamos frutificar, levar para todas as pessoas que estão ao nosso lado, nossas vidas, cada um no seu entendimento. Não importa, tem gente que fala, mas eu não posso levar. Não, leve a palavra de Jesus, leve o amor, leve a paz, leve a compaixão. Isto é levar o outro Espírito, isso é levar o cristianismo redivivo para todas as pessoas. E hoje aqui estamos tendo essa possibilidade, é aprender, depois levarmos aqueles que precisam. E hoje, gente, recebemos aqui a nossa palestrante coordenadora de estudo, né, da casa, né, que faz realmente belas palestras e também atua bastante nos estudos da casa. Ela é conhecida muito por todos como a pessoa que repete todo mundo de ano. Então, gente, conhece a Dona Maria da Graça, tá? Tem que ter muita disciplina mesmo. Para se tornar média tem que ter bastante disciplina, senão não se torna média. E, gente, ela vem para apresentar para a gente algo muito importante, algo que está sendo falado muito por aí, tá? Que tem muitos espíritas dizendo que Kardec é racista. Será que é ou não é, né? Estão mudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estão mudando algumas obras, alguns espíritas, né? Então ela vem para nos mostrar isso para nós, mostrarmos o que Kardec queria dizer, pois não adianta nos prendermos somente a uma frase, temos que estudar ela em todo o seu contexto. É uma palestra polêmica, é uma palestra realmente que não devemos prender ela só aqui, já que é feito pela nossa irmãzinha, né? Com a assistência dos Espíritos amados, vamos levar a outras pessoas, podemos até levar para os palestrantes, né, levar a cada um deles, né, mandar, né, no YouTube, para que todos recebam, para que eles levem para outros lugares. É importantíssimo isso, viu, gente? E vamos lá, Maria da Graça, é nós e Deus, fique à vontade, boa palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqueles que não tiveram oportunidade de abraçar, se sintam abraçados. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde. Para desenvolver esse tema, que é um tanto quanto polêmico, e tem aparecido na mídia, e nós, como espíritas, nós temos que defender a nossa causa. Para que isso acontecesse, eu tive que me debruçar nos livros, praticamente o final de semana inteiro. Todo mundo foi passear, entendeu? E o nosso amigo Carlos também me mandou algumas coisas para que eu pudesse acrescentar aqui no que eu vou desenvolver hoje. É claro que eu fiz uma síntese da síntese, porque não dá para explicar tudo dentro da doutrina. Se vocês quiserem saber, é só assistir as aulas, né? Porque caso contrário não dá para passar tudo. Eu já estou aproveitando, eu estou fazendo a propaganda, viu, Rafael? Então, para
que eu pudesse desenvolver esse tema, nós buscamos no livro, já estou dando a fonte, se vocês não concordarem, pode ir lá buscar. O Consolador de Emmanuel, A Caminho da Luz de Emmanuel, A Gênese de Allan Kardec, capítulo 11, página 31 e 191. Obras Póstumas, capítulo 9, Revista Espírita 1862 e Livro dos Espíritos. Certo? Pedindo assim, nesses momentos, a permissão de vocês, para que eu possa pedir o auxílio aos meus mentores, à espiritualidade maior, para fazer da melhor forma possível, para que haja um entendimento a respeito desse tema tão importante. Mas, a priori, eu vou fazer assim, vou ler uma instrução dos Espíritos, que diz assim: o Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Instrução, conhecimento e estudo são necessários para a formação da nossa fé. Crer, porque os outros creem, não é convicção. Crer é sentir uma verdade que a razão não repila. Antes, aceite como fundamento. Isso é a instrução dos Espíritos para nós. Bem, analisemos esse tema no campo empírico, no campo da ciência, usando a lógica e a razão. Nós vamos buscar um pouco mais profundo dentro da doutrina espírita, mas, como eu disse, a síntese da síntese. Sob a orientação sábia do Cristo, numerosas assembleias espirituais, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque ele é muito profundo. Sob a orientação sábia do Cristo, numerosas assembleias espirituais trabalharam para a formação da Terra. A preocupação maior era a beleza, o ideal de beleza, referente às edificações celulares das origens. Um dos traços indestrutíveis da beleza é a ordem em toda a criação. Uma das preocupações do Cristo foi trazer ali, desde os reinos inferiores da natureza, desde a formação da Terra, essa beleza maravilhosa que nós temos hoje no globo terrestre. E esses traços, ele tem que seguir a ordem, toda a ordem das leis divinas e a criação. Tudo na natureza foi estudado, foi previsto a adaptação dos fluidos da natureza e as construções celulares, obedecendo a um plano pré-estabelecido dentro das leis de princípio. Quer dizer que tudo foi
previamente estudado por Jesus e seus assessores. Toda essa adaptação que acontece na natureza, que segue essa ordem ininterrupta, foi através de uma construção que acontecia célula por célula. Mas para isso, ele tinha que ser obedecido às leis do Criador. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo estabeleceram, na época da grande maleabilidade, quer dizer, da flexibilidade dos elementos materiais, uma linguagem definitiva para todas as espécies que estariam no planeta Terra. Uma linguagem de todas essas espécies tinha que ter uma ordem, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu aperfeiçoamento para a racionalidade. Tudo tinha que obedecer a uma ordem racional para que tivesse dentro desse contexto maravilhoso desse planeta que nós existimos. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linguagens fixas no desenvolvimento. E o homem não escaparia dessa regra geral. Está dando para entender? Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, nos primórdios, quer dizer, nos princípios dos hominídeos ou dos primatas, como queiramos, no continente africano, as raças primitivas foram se aperfeiçoando através dos milênios, até atingirem o ápice, o auge desse trabalho do biotipo nosso. Biotipo atual que conhecemos como homem. Vejam, é um trabalho que foi realizado por todos esses espíritos muito minuciosamente. Muitos foram criados em outros mundos. Muitos estavam em outros mundos. Quer tenham procedido completamente formados de outros mundos. Porque, como nós vimos, Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E muitos mundos, ou mais evoluído ou menos evoluído do que a Terra. Ou esses espíritos eram da própria Terra, mas nós percebemos que a sua presença neste planeta é um fato, pois antes havia apenas os animais. Foi tendo um progresso evolutivo para a formação do homem. Sendo assim, eles se revestiram de corpos
apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que filosoficamente tinham as características da animalidade. Isso foi os primórdios da evolução. Os espíritos que estavam aqui, que eram os primatas, e aqueles que vieram de outros mundos, traziam essas características ainda, uns até na brutalidade. Tomemos o Espírito, não em seu ponto de partida, mas aquele que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre arbítrio e do senso moral, vão desempenhar seu papel humano através do tempo para atingir a evolução para o qual fomos criados. Quando nós dizemos aqui não no seu ponto de partida, porque aí nós teríamos que estudar desde a formação da Terra, desde a nebulosa, até chegarmos na formação do planeta Terra. Então, eu fui um pouco mais adiante, senão ia estender muito e não ia dar tempo suficiente. Os primeiros homens do planeta Terra eram pouco adiantados. Tinham entre eles diferenças sensíveis nos seus caracteres e aptidões, através das suas semelhanças. Através de todas essas semelhanças que existiam, eles foram se agrupando de uma forma natural, pela analogia, pela simpatia, formando assim as tribos. Tribos em vários pontos da Terra. Esquece a do mulher. Desta forma, a Terra ficou povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso do planeta. Os corpos receberam as características do espírito, e esses corpos se procriaram segundo o seu tipo respectivo. Daí resultaram diferentes raças, no físico como no moral. Nós estamos falando ainda da era primitiva, dos povos primatas. E os espíritos, encarnando no meio de seus semelhantes, perpetuaram caráter distinto, físico e moral das raças e dos povos. Cada tribo tinha o seu tipo distinto, tinha a sua moral, tinha as suas aptidões, tinha a sua alimentação, tinha a sua formação de uma caráter distinto, físico e moral das raças e dos povos, o qual não se perde, senão após muito tempo, através de reencarnações
e reencarnações sucessivas. Certo? Pela fusão, quer dizer, pela união, pela mistura e pelo progresso dos espíritos, nós entendemos, portanto, que as raças, prestem atenção, as raças negras e amarelas já se encontravam encarnadas aqui no planeta Terra, que são os primitivos, que somos nós. Para acontecer o progresso do planeta Terra, havia a necessidade da contribuição de uma outra raça, que essa raça houvesse alcançado um patamar de evolução bem maior nessa escala. Essa raça viria do planeta Capella, que teriam os fatores genéticos. Essa raça tinha, né, um fator genético apropriado que contribuiriam na transmissão hereditária, a princípio psíquico, fazendo com que surgisse uma nova raça através dessa fusão. Deu para entender? Como entender de onde vieram os espíritos que compuseram a raça branca? Vindos do planeta Capella. Aqueles que não acompanharam a evolução daquele planeta. Segundo Emmanuel, observa-se uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella, e que sua luz, a luz desse planeta, demora 42 anos para chegar à face da Terra, anos-luz para chegar à face da Terra. E quase todos os mundos que lhes são pertencentes já se purificaram física e moralmente. Aquele planeta Capella, ele fazia ao seu derredor uma pleiade de outros planetas. E muitos já haviam atingido o progresso moral e físico. Só que esses espíritos não acompanharam a evolução deste planeta, Capella. Analisando o planeta Terra em comparação ao planeta Capella, vamos comparar os dois, percebemos as condições do atraso moral da Terra. Pois, infelizmente, o homem ainda se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores à carne, que nós nos alimentamos. Como nas eras pré-históricas da nossa existência. Marcham uns contra os outros ao som
dos hinos guerreiros, como nós estamos vendo atualmente no planeta. Desconhecendo os princípios de fraternidade, nada fazendo para a extinção do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Um dos mundos pertencentes à capela trazia uma afinidade com o planeta Terra, pois Capela, que já havia atingido o auge dos ciclos evolutivos e as lutas finais para o aperfeiçoamento daquele planeta, já estavam traçadas, como ora acontece com a Terra, relativamente às transições esperadas. Milhões de espíritos rebeldes do planeta Capela já lá existiam, atrapalhando a evolução daqueles povos, que eram povos muito cheios de piedade e virtudes, mas uma ação precisava ser tomada. Assim, as grandes comunidades espirituais, quer dizer, aqueles grandes espíritos que fazem parte da pleiade do Cristo, que tem a mesma condição evolutiva que Jesus, decidiram localizar aquelas entidades teimosas no crime e abrigá-las na terra, onde aprenderiam, esses espíritos aprenderiam a realizar nos trabalhos penosos deste ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando assim o progresso dos seus irmãos inferiores no planeta Terra. Com a reencarnação dos capelinos na Terra, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificaria no planeta Terra. Isso se verificou devido estes espíritos possuírem uma ascensão evolutiva. Os espíritos que vieram de Capela, eles tinham uma evolução muito maior, muito mais avançada no tempo, e com isso o seu psiquismo mais maturado, mais trabalhado, mais desenvolvido, esteve transmitindo fatores genéticos que estaria aprimorando as raças mais primitivas da Terra, nascendo assim no orbe terrestre os ascendentes da raça branca. E Jesus, com a sua bondade infinita, se reuniu com esses espíritos
que iriam reencarnar na Terra, mostrou-lhes os campos imensos de lutas que teriam na Terra. Abençoou-os, prometeu a sua colaboração àqueles espíritos angustiados e aflitos que deixaram para trás um mundo de afetos. Mesmo tendo seus corações envoltos na prática do mal, seriam encaminhados ao planeta Terra e sentiriam saudades, uma saudade imensa e amargura através dos milênios. Como auxílio desses espíritos degredados, as falanges do Cristo trabalharam as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Foi um trabalho árduo. Porém, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de aperfeiçoamento, imprimindo as influências astrais nos fenômenos naturais e psíquicos, para afirmar as expressões definitivas para a organização futura. Esses espíritos em seus laboratórios trabalharam para que houvesse uma mudança em todos os caracteres, um trabalho, porque eles estariam em fusão, os capelinhos, com os primatas da Terra. Deu para entender? Se a gênese, prestem atenção, se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas precisaria da contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e louca tarefa de fixação. Haveria uma fusão, um entendimento maior e uma evolução desses espíritos. Meus amigos, com essa pequena síntese que foi necessária, podemos perceber a origem das raças e entender que cada tribo trazia consigo os costumes, a alimentação e o clima onde estavam localizadas, propiciando a cor da epiderme e, conforme nos descreve a espiritualidade, a respeito também do trabalho realizado em seus laboratórios invisíveis, pois a evolução vai ao infinito. Quando eu falo que as tribos estavam espalhadas, muitos de vocês poderão
mas e o Adão e Eva, onde estão? Adão e Eva não foram os primeiros elementos da terra. Adão e Eva é início de uma raça adâmica. É essa raça que veio de Capela. É uma raça que veio de Capela e já trazia um conhecimento, o porquê de ser expulso do paraíso. Foram os que foram expulsos de Capela, não bem expulsos, foram convidados a se retirarem desse planeta para vir ao planeta Terra, para se juntar a nós primitivos ainda, que ali estávamos, para fazer essa fusão e buscarmos a nossa evolução através do tempo. Deu para entender? Bom, eu dei uma pincelada em síntese de tudo isso para que nós entremos em Kardec. Por que eu discorri esse tema todo? Para juntos compreendermos as palavras de Jesus, quando diz: eu não vos deixarei órfãos, estarei enviando o Consolador prometido, que falará à terra em meu nome. Jesus disse isso. E ele ainda disse: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos esclarecerá. Assim que prometeu, enviando através da doutrina espírita os espíritos que compunham uma falange de verdade, que falou a terra em seu nome, através da codificação realizada por Allan Kardec. Se Kardec falhasse nessa missão, outros espíritos já estavam preparados para assumir este compromisso. Por quê? Porque esse processo evolutivo se fazia necessário para a nossa compreensão. Quando ele nos trouxe o Evangelho, ele não trouxe nada escrito. Ele apenas disse e deu exemplo pelos seus atos. Os apóstolos foram descrevendo muitas coisas. E havia necessidade de extrapolar tudo isso que ele disse. Então esta falange de espírito de verdade fez esse trabalho com muita propriedade. E aí fica uma seguinte pergunta: e o que nós temos visto atualmente no nosso planeta Terra, o que nós temos visto dentro da própria doutrina espírita? Alguns estudiosos da doutrina espírita, ditos conhecedores da mesma, em fazendo alguns apontamentos desarrazoável, criticando Kardec, não procuram de forma nenhuma estudar profundamente a doutrina espírita. Buscam apenas a letra que mata,
e não o espírito que vivencia, fazendo tais acusações ao nosso mestre Ionis. Espíritas, colocando postagens, se dizendo espíritas de esquerda, dizendo ser Kardec um espírito racista. Quando foi codificada a doutrina espírita, não tinha nada de esquerda, de direita, de centro. Apenas ele trouxe as palavras de Jesus para o nosso entendimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso progresso espiritual, para que nós deixemos de ser aqueles primatas, para que nós deixemos de lado o preconceito, porque o preconceito que existe não é só da raça negra, o preconceito é da raça amarela, o preconceito é do índio, o preconceito existe dentro de cada um de nós. Vamos entender primeiro o que é o racismo. Racismo, eu vou lá buscar no dicionário. Racismo, segundo o dicionário Aurélio, é a doutrina que sustenta a superioridade de certas raças. O Conde de Gobineau foi o principal teórico das teorias racistas. Sua obra, tem uma obra que se chama Ensaio sobre Desigualdades das Raças Humanas, em 1850. Essa obra lançou as bases da teoria arianista, que considera a raça branca como a única pura e superior às demais, tomada como fundamento filosófico pelos nazistas, adeptos ao pangermanismo. Entre os teóricos do racismo alemão, dizia-se dos europeus de raça supostamente pura. Isso nos lembra Hitler, né? Descendentes dos árabes. Olha lá a lista. Para a investigação kardeciana a respeito do negro, torna-se necessário, prestem atenção, torna-se necessário ser considerado o contexto histórico do tema. Se nós não estudarmos tudo isso, nós nunca vamos entender. Incidiria em erro, sob o ponto de vista histórico, considerar Allan Kardec contaminado de preconceitos ou de índole racista. Essa palavra detém uma carga semântica muito forte, inadequada para definir os ideais do mestre lionês. Não há nenhum indício de que ele tenha discriminado algum indivíduo ou grupo de origem negra com quaisquer indivíduos ou grupos que seja no movimento espírita
ou fora dele. Os contraditores de Kardec se valem de textos incertos na Revista Espírita e principalmente em obras póstumas, no capítulo 9, referente à teoria da beleza. Esse artigo, prestem atenção, porque já vieram me questionar 300 mil vezes por causa desse artigo, disso daqui que está nas obras póstumas. Esse artigo trata-se de uma pesquisa de Kardec referente a um artigo intitulado esse artigo se chama As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade. O autor disso foi Charles Richard. Porém, Kardec não chegou a publicá-la, vindo a público após o seu desencarne, quando algumas anotações e pesquisas que estavam sendo realizadas por Kardec foram reunidas no livro citado, onde se deduz que aquele pensamento ainda não estava perfeitamente consolidado. Por justeza de razões, importa lembrar que Kardec não compilou o Espiritismo em seu próprio nome. Ele apresentou-nos a doutrina como sendo dos Espíritos. Desta maneira, hoje se faça distinção entre o que revelaram os benfeitores espirituais sobre o princípio do consenso universal dos Espíritos e o que escreveu e pensava particularmente Kardec, inclusive na Revista Espírita. Se nós buscarmos na Revista Espírita do ano 1862, nós vamos ver lá que ele descreve a raça negra, mas como a raça amarela, e diz que essas raças faziam parte dos primeiros espíritos reencarnados na Terra. Certo? O que precisa é buscar e entender. Nas obras básicas da terceira revelação, o codificador ressalta que na reencarnação, presta bem o que o Kardec diz, na reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo Espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. E se pois a reencarnação, como nós estudamos, funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei
ante os ditames da pluralidade das existências, ainda, segundo Kardec, ele diz assim: enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma mesma família, que é a família universal, para o qual todos nós aqui estamos para a evolução. Se eu reencarnar amanhã na raça amarela ou na raça negra, é porque eu tenho que passar por esta experiência devido a algo que eu tenha me comprometido com as leis divinas. Não existe efeito sem causa dentro das leis divinas. Como se observa, essas ideias caracterizam radicalmente um Kardec preconceituoso. Essas ideias cristãs. Entretanto, apesar da atitude de alguns preconceituosos atribuídas a Kardec em relação ao negro, fruto do contexto, é fruto do contexto em que viveu, em reencarnações que se viram. Repetimos, sobre discriminação e preconceito a determinada etnia. Sua obra, as obras de Kardec, ditada pela falange dos espíritos de verdade, sai ilesa de todas as críticas no sentido ético e moral. Até porque, para a abordagem do tema, é imprescindível contextualizar, considerando-se as teorias de superioridade racial, muito em voga naquela época de Kardec. Prestem atenção. A frenologia, isso está na Revista Espírita 1862. A frenologia, por exemplo, advogada uma relação entre a inteligência e a força dos instintos em um indivíduo com suas proporções cranianas, em uma espécie de desdobramento pseudocientífico da fisionomia. Isso está na revista. No artigo, na Revista Espírita, de abril de 1862, Frenologia Espiritualista, demonstrando que o atraso dos negros não se deveria às causas biológicas, à biologia em si, mas pelo fato de serem seus espíritos encarnados ainda relativamente jovens. O que ele quis dizer com isso? Que nós ainda somos da raça primitiva. Hoje eu sou clara, mas não posso ser escura. Como eu disse, depende da minha atitude. Eu posso vir bela, como eu posso vir feia. Eu posso vir com alguns defeitos, como eu posso vir sem defeitos nenhum. Depende da vivência do espírito, daquilo que o espírito faz para si. Porque todo efeito tem uma
próprios atos. Nós temos que tirar de dentro de nós, daqui dos nossos corações e das nossas mentes, esse negócio de racismo, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Fomos criados simples, ignorantes. Fizemos a nossa trajetória evolutiva através dos bilhões e bilhões de anos. E por que eu vou discriminar um irmão meu se ele tem um coração que bate, que sente, que ama? Por causa da cor da pele? Não. Se eu assim o fizer, eu serei um espírito ainda muito atrasado. E o que está acontecendo na doutrina espírita é que esses espíritas que se dizem espíritas estão dando vazão às entidades inferiores que ainda estão ali trabalhando para derrubar todas as religiões. E a doutrina espírita é o alvo também. Por quê? Porque ela tem uma coisa, ela ensina o Cristo. Ela mostra as verdades. Ela não esconde. Ela abre o leque de cima a baixo, rasgando esse véu para que nós possamos entender, para que nós buscar a lógica e a razão. Então vejam bem, infelizmente esses espíritas vão responder amargamente por essas atitudes. Eu espero, que eu tenho certeza que não, eu espero que eles tenham tido para mudar as obras básicas que eles querem, uma falange de espírito de verdade. Mas não vão conseguir. Porque o espírito de verdade é Jesus. Eles vão ter uma falange sim, mas de espíritos das trevas, das zonas umbralísticas. Por quê, gente? É simples. Jesus foi crucificado por quê? Porque ele falava a verdade. Porque ele veio nos mostrar a verdade, veio nos mostrar o amor. Ele foi crucificado. E aqueles mesmos que o crucificaram, que ainda estão lá nas zonas umbralísticas, qual é o maior inimigo desses espíritos? Jesus Cristo. Nós temos que analisar tudo isso. E antes de falarmos bobagem, vamos estudar a doutrina espírita. Porque eu vejo pessoas que leem Kardec, mas que não analisam ao crivo da lógica, da razão, do bom senso, para dizer as coisas reais. Não digam as coisas reais, digam besteiras. Kardec é racista. Então o que eles estão fazendo? Pegam lá as obras básicas de Kardec, porque nem a capacidade de fazer as obras básicas novamente eles não têm. O que eles estão fazendo? Fazem um crivo e dizem texto racista. Será que o racismo está onde? Dentro de cada um de nós. É isso que nós temos que entender. Cornélio Pires diz assim: não fales e nem escrevas algo que fira ou desagrade. Racismo é uma chaga aberta no corpo da humanidade. E para fechar, nada mais do que as palavras maravilhosas de Emmanuel. O Espiritismo é a religião universal
do amor e da sabedoria, que palpita inevitável em cada criatura, é o encontro marcado com as lições do Cristo de Deus. Muita paz.